Meus queridos e meus amados irmãos, a paz do Senhor, nesta oportunidade eu quero agradecer a Deus pelo raiar de um novo dia. Estamos de volta para levar até você uma palavra de Deus para o seu coração e quero outra vez me regozijar juntamente com você pelo raiar de um novo dia. Isto é bênção de Deus. Quem está feliz nesta manhã, que atravessou mais uma noite e que está em pé, que está tomando suas decisões, quem sabe planejando alguma coisa, devo lembrar que esse raiar de um novo dia é exatamente uma oferta de Deus para nós, nos dando a oportunidade de tomarmos decisões, de fazermos as coisas que são necessárias e especialmente nos voltarmos para os planos de Deus a fim de que tenhamos um dia de vitória. Se você está feliz pelo raiar de mais um novo dia, eu te convido para exaltar e glorificar o nome do Senhor com todas as tuas forças e entregar os teus caminhos ao Senhor e confiar nele. Diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Então, é maravilhoso o raiar de um novo dia. Graças te damos ao Senhor por esse raiar de mais um dia. Então, eu quero convidar você para nos acompanhar e logo após esta palavra estarei orando por você e com você, tá bom? Eu quero nesta manhã, para o raiar de um novo dia, eu quero ler dois versículos da palavra de Deus que está em Josué, no capítulo 6. Os versículos, o versículo que nós vamos ler, eu quero deixar com você nesta manhã o 14 e o 15, que nos diz assim: Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que no 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém. Eu li até o versículo 16, então foram 3 versículos que nós lemos para essa rápida reflexão. Eu quero falar nesta manhã, baseado nesse texto, quero falar sobre as batalhas dos homens, sobre a estratégia de Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, nós, acompanhando a Bíblia Sagrada, nós temos visto muitas batalhas que foram travadas pelo povo de Deus, Israel, e aquelas que foram a estratégia de Deus, todas elas, Israel foi vencedor. Quando Israel batalhou pela sua própria força, sem consultar a Deus, sem deixar Deus dar a estratégia certa para a batalha, eles foram derrotados. Mas nessa manhã eu quero lembrar mais uma vez a batalha do povo sob a estratégia de Deus. Os homens podem fazerem armas poderosas e podem causarem grandes destruições, mas a vitória está do lado do povo que batalha sob a estratégia de Deus, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, o Deus de Israel, é conhecido como o Senhor dos Exércitos, e Ele é o Deus que está conosco em todas as nossas batalhas. Quando nós agimos sob a estratégia de Deus, a vitória vem da sua parte. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta manhã, se você tem lutado até agora, somente segundo as tuas forças, segundo o teu conhecimento, usando simplesmente o teu intelecto, quero dizer para você, você está fadado. Pare um pouco, pense
e descubra que o homem só é vencedor quando as suas lutas são realizadas sob a estratégia de Deus. Então, aqui nos conta a história de Josué com o povo de Israel, que já tinham passado o Jordão e agora estavam diante de Jericó, a primeira cidade que devia ser destruída para que o povo de Israel se apossasse da terra. Era uma cidade fortificada, muros muito altos e fortificados. Eles não tinham armas suficientes para invadir Jericó pelas suas próprias forças, nem pelas suas próprias estratégias, ganhar a vitória sobre aquele povo. Mas Josué, o líder de Deus, do povo de Deus, ele buscou ao Senhor, ele orou a Deus e Deus traçou ou realizou ou revelou a estratégia de guerra para Josué e o povo de Israel, para que eles fossem vencedores, pudessem invadir e tomar realmente posse daquela terra. E a palavra de Deus diz que parece uma coisa simples, mas era a estratégia de Deus. O que é que Deus disse para Josué? Deus disse para Josué: Josué, organiza o povo, o soldado de guerra, todos eles em batalhão, manda os sacerdotes tomar a arca do Senhor e toma realmente 7 sacerdotes, apenas 7, com 7 buzinas de chifre de carneiro. Ora, irmão, era coisa simples, mas era a estratégia de Deus. E o povo vai na frente, o batalhão vai na frente, depois a arca do Senhor. Em seguida vai junto os sacerdotes com as buzinas. E vocês rodeiam a cidade. No primeiro dia, vocês rodeiam só um dia. O povo não vai falar nada. Os sacerdotes, simplesmente os sacerdotes tocam as suas buzinas. Mas o povo não precisa falar nada. No segundo dia faz a mesma coisa. Mas o Senhor Deus disse: no 7º dia, vocês terão que rodear a cidade 7 vezes. Queridos, observe que o povo de Jericó, que eram homens de guerra, soldados treinados, acostumados na guerra, eles pareciam que estavam desprezando até certo ponto, porque não viram o povo de Israel com tanto armamento que pudesse assombrá-los, e ficaram olhando aquele povo rodeando o muro e aquelas buzinas tão frágeis de chifre de carneiro que davam som simplesmente para dar o ritmo do passo do povo rodeando a cidade. Mas observe que quando foi no 7º dia, o que diz o texto aqui, o 7º dia, observe como é importante o raiar do dia da vitória em nossa vida. Sucedeu que ao 7º dia, que hora de madrugada, eles madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam 7 vezes a cidade. Veja que o esforço foi redobrado e eles, o trabalho que eles faziam uma só vez por dia, no 7º dia eles tiveram que fazer 7 vezes. Mas era a estratégia de Deus, meus queridos. E Deus disse para Josué: diga para o povo que quando for na 7ª volta, no 7º dia, na 7ª volta, você mande os sacerdotes tocar as buzinas e diga para o povo gritar quando você gritar. Então a Bíblia diz que era a 7ª volta, Josué gritou e o povo todo de uma só vez, e naquele momento os muros de Jericó vieram abaixo, eles caíram, e quando os muros caíram, eles invadiram a cidade e mataram os seus habitantes, tomaram os despojos, e a Bíblia Sagrada diz que naquele dia foi grande a vitória do povo de Deus, do povo de Israel sobre a cidade de Jericó. Meus queridos, veja como é importante você começar o seu dia batalhando sobre a estratégia de Deus, sobre a estratégia de Deus, porque você pode planejar da forma como você quiser, mas se Deus não tiver na direção, você será um fracassado. E eu quero nesta manhã lembrar os senhores,
não resolveria o problema se Israel tivesse rodeado 5 dias e no 5º dia tivesse dado 7 voltas. Não teria resolvido o problema, eles teriam sido derrotados. Não resolveria se eles tivessem rodeado 6 dias e nesse 6º dia mesmo tivesse dado 7 voltas. Eles seriam derrotados. Como também não resolveria se eles tivessem no 7º dia rodeado 6 vezes e tivesse gritado, não teria sido resolvido, eles teriam sido derrotados. A vitória estava sob a estratégia de Deus. É 7 vezes no dia e o grito será depois da 7ª volta. Meus amados e meus queridos irmãos, aqui nós descobrimos o segredo daqueles que andam sob a direção de Deus. Muitas pessoas saem como vitoriosos, no final são fracassados, porque eles parecem que vão vencendo tudo, mas lá na frente está o fracasso. Você sabe o resultado? É porque eles estavam batalhando, lutando, planejando segundo as suas estratégias. Mas aqueles que lutam, aqueles que batalham segundo a estratégia de Deus, sempre serão vitoriosos. Até mesmo parecendo de início serem fracassados, no final são vitoriosos. Eu gostaria de dizer para você mais uma vez, observe que a vitória está na obediência à estratégia de Deus. Você se lembra que quando Eliseu, Ciro, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele se aborreceu, porque achava que o profeta ia dizer outras coisas e se aborreceu e quis desistir. Mas alguém estimulou e disse, mas não foi o homem de Deus que falou? Então, não é, se fosse uma coisa mais difícil, tu não faria? Ele disse, sim, faria. Pois então, é simples, obedece, faz de acordo com como o homem de Deus falou. Então, meus irmãos, veja que ele mergulhou a primeira vez, não aconteceu nada, a segunda não aconteceu nada, e assim até a 6ª vez não aconteceu nada. Mas como ele obedeceu e mergulhou a 7ª vez, a Bíblia diz que quando ele saiu do 7º mergulho, a sua pele estava purificada. Que coisa maravilhosa é você amanhecer o dia e começar batalhando segundo a estratégia de Deus. Eu quero nesta manhã maravilhosa, nesse raiar de um novo dia, dizer para você mais uma vez, onde está você? Com quem você está tomando conselho? Os teus projetos estão associados com Deus? Ou com quem você está associando os seus projetos, os teus planejamentos? Queridos, todos aqueles que têm nome de deuses fracassarão, mas o Deus da glória, o Deus do céu, nunca fracassou. Ele é aquele que fala tudo e depois cumpre tudo que falou. Então, se a tua vida está pautada sob a estratégia de Deus, Ele vai te dar vitória em todas as tuas batalhas, em todas as tuas lutas. Quero, nesse raiar de um novo dia, convidar você, se até hoje você não orou a Deus, você não consultou Deus, se até agora você não aprendeu a esperar por Deus para decidir a tua vida, eu te convido nesta manhã, volte agora, tome posição, reconheça a grandeza de Deus. Ele é grande não é só na criação, porque criou todo o universo, Ele é grande também na manutenção, porque Ele mantém tudo e todos. Ele é grande também nas decisões, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Há tantos inimigos ocultos que você não pode ver com os olhos materiais. Apesar de muitos a gente poder ver com os olhos materiais, e já dá de contemplar que eles são oposição nossas, que eles são realmente pessoas que não querem o nosso bem. Mas além desses estão os inimigos invisíveis que vêm do reino espiritual caído, que é oposição ao reino de Deus. Contra esses, Deus realmente nos dá a vitória quando nós aceitamos lutar e lidar segundo a estratégia de Deus. É orando que Deus nos orienta como iremos fazer. É orando que Deus nos dá a decisão certa como fazer. Você se lembra que todos os homens de Deus do passado até hoje
só foram vitoriosos sobre as grandes lutas que travaram, porque lutaram sob a estratégia de Deus. Só lembrando que Moisés jamais teria condição de tirar o povo de Israel do Egito. Quem era Moisés? Simplesmente um príncipe abandonado. Mas Deus recebeu Moisés, falou com Moisés, orientou Moisés, deu estratégia a Moisés. Moisés foi lá e todo o poder do Egito não foi capaz de deter Moisés. Também as águas do Mar Vermelho não foi capaz de deter Moisés. Por quê? Porque Moisés batalhou sob a estratégia de Deus. Também o deserto, com toda a sua força destruidora, não teve condição de abater Israel, nem Moisés. Por quê? Porque Moisés estava atravessando o deserto sob a estratégia de Deus, até que chega exatamente já na liderança de Josué, chega no Rio Jordão. O Rio Jordão não pôde empatar o povo de Israel passar, porque Josué lutou sob a estratégia de Deus. Os muros de Jericó, apesar de serem altos, reforçados, que podia correr carros, um passando um pelo outro em cima do muro, não impediu de serem destruídos, porque Josué, juntamente com Israel, batalhou segundo a estratégia de Deus. Então, nesta manhã, povo de Deus, levante a sua mão para o céu, adore a Deus, busque a direção de Deus, e Deus vai dar estratégia para vencermos. O Brasil e o mundo está debaixo de tamanha ameaça, mas o povo de Deus está buscando de Deus a solução. E com certeza, na hora certa, Deus vai mandar a solução, porque a orientação certa é a de Deus. Deus abençoe você. Eu convido você para orar comigo neste momento, mas se você quiser aceitar Jesus como Salvador, você entrega agora toda a sua vida, não somente os seus cuidados, os seus negócios, teu comércio, tua fazenda, tua empresa, mas entrega primeiro você, porque Deus não quer a tua fazenda, Deus não quer a tua empresa, Deus quer você. Se Ele tiver direitos ou se Ele tiver posse da tua vida, com certeza Ele vai dar estratégia a você, para você ser vitorioso em tudo. Ore comigo agora. Nosso Deus e Pai Celestial, neste momento eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, nesse raiar de um novo dia, está levando esta palavra a todos aqueles que estão a nos ouvir. Receba, Senhor, nesta manhã, todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, trabalhe na vida deles, dê vitória àqueles que estão fracassados, dê vitória àqueles que estão lutando. Ó Deus eterno, tome posse da vida daqueles que se entregaram a Ti. Meu Senhor, abençoa, Pai querido, essa pessoa que está doente, que está no leito da enfermidade. Eu não deixo de eles e te pedir que o Senhor tome a vida deles e dê saúde. Abençoa a equipe de saúde desta cidade. Senhor, que eles sejam guardados e que não venham serem atingidos por esse mal que está assolando a nação, para que eles continuem defendendo a vida. E assim todas as autoridades nós entregamos em tuas mãos, e também a tua igreja. Dá-nos o poder do Teu Espírito Santo para alcançarmos a vitória. Meu Deus, que nós tenhamos cada dia a visão da Tua estratégia, para que possamos conhecer e reconhecer a orientação que vem de Ti, para em tudo sermos vencedores. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe você, um abraço a todos, até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.